Som. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Um dia muito especial hoje para nós, Igreja Batista do Calvário, Jaguaré. É um momento único e estamos muito felizes por cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Estamos aqui com a nossa Omniban representada, nosso presidente, pastor Genesi, CBN, Secretaria, pastor Robson Alves e os demais amigos pastores que vai estar apresentando. E nessa noite é uma noite de celebração, de festa. Eu quero aqui já agradecer por cada um de vocês que recebeu esse convite com carinho e vem honrar essa família de pastores abençoados que são João Carlos, a pastora Eide, Jamile, Heitor, essa família linda. Se coloca de pé aí, pastor João. Glória a Deus, por Jamile, Heitor. Para quem não conhece, né? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Para estarmos dando início nessa noite de consagração, celebração. Eu quero que você abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 3. Versículo 15. A seara é grande e poucos são os ceifeiros, mas o Senhor, dono da seara, tem levantado homens escolhidos para essa grande obra, esse ministério pastoral, para cuidar das ovelhas que foram compradas na cruz do Calvário. E hoje nós estamos para esse momento especial, onde o Senhor está honrando mais um escolhido, pastor João Carlos. O versículo 15 de Jeremias diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais nos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Glorificado seja o nome do Senhor. Como o nosso Pai, Ele é bondoso para conosco, as suas ovelhas. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui reunidos para esse momento especial em nossas vidas como igreja, como ordem, e na vida do meu pai, do pastor João Carlos, da pastora Eide, Jamile, Heitor, e todos nós, Pai, que estamos aqui reunidos para esse propósito dessa noite. Nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar. É o Senhor que unge, é o Senhor que consagra, é o Senhor que chama. E o Senhor é o convidado do Pai de honra nessa noite. Nós estamos aqui para adorar junto com essa família. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada um dos Teus filhos que se dispôs a estar nesse dia, neste lugar. Nessa data, Senhor, que o Senhor aprovou, porque aqui estamos para glorificar o Teu nome. Fique à vontade neste lugar, porque tudo aqui é para que seja glorificado o Teu nome, que merece toda a honra e toda a glória, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Antes, pode se assentar. Antes do período de louvor, João Carlos tem um vídeo que nós vamos passar para todos nós aqui, de uma pessoa muito especial. E agora eu pedi aí os irmãos que assistam junto. Bastante, mas infelizmente meu irmão não deu para ir.
que são únicos na vida de um homem. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas da Ordem do Espírito Santo, pastor Daniel, pastor Robson Alves, que são amigos, são pessoas muito especiais, ao pastor Reinaldo e toda a igreja, todos os colegas que estão aí. Que Deus os abençoe, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Uma alegria em saber que a obra do Senhor tem crescido aí no Espírito Santo, através de homens que com esforço e com coragem têm rompido e têm feito grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Pastor João, eu quero deixar aqui para a sua meditação a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Dizendo assim a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. No ano de 2017, eu recebi um convite da Igreja Batista Sião. E ao chegar aí, eu me deparei com uma pessoa fantástica. Você sempre recebeu, meu amigo, com um sorriso, com alegria. Nós tivemos um grande desafio. Esse ano, para mim, foi um ano de muita dificuldade. Mesmo diante de todos os problemas, João, você foi leal ao nosso ministério. Você foi leal à minha família. Glorifica a Deus porque você tem muitos atributos. Você é um homem simples. Você é um homem tratável. E eu vi em você o chamado de Deus. Ele investiu na sua vida. Saiba que eu fui duramente criticado. Mas sabe uma coisa? Eu não me importei. Eu não me importei. Porque eu falei, meu Deus, o Senhor há de confirmar essa obra no coração do teu servo. O tempo passou, você passou um probatório. Eu acredito que você deve ter passado por momentos muito difíceis. Eu não pude, meu amigo, continuar contigo, mas eu tenho certeza que você ficou em boas mãos. Eu tenho certeza que você permaneceu no Senhor, no seu chamado, naquilo que Deus tem na sua vida. Hoje, a ordem do Espírito Santo outorga, te entrega, querido, algo que já era visível e patente, o seu chamado ao santo ministério. Cumpra, pastor João, cumpra a palavra de Deus. Seja um homem verdadeiro como você é. Seja humilde. Seja companheiro. Esforce-se em fazer a obra do Senhor. A tempo e a fora de tempo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não me deve nada. Você não me deve nada. Se você quer alegrar o coração desse pastor aqui, invista em outras pessoas. Ganhe vidas para Cristo. Consolide-as no Senhor. Trabalhe o coração dessas pessoas. Faça isso. Porque dessa forma eu vou entender, querido, que tudo que fizemos para vencer, fizemos para conquistar, fizemos com um lindo propósito diante do Senhor. Pastor João, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz, que Deus te dê saúde, que Deus te dê sabedoria, coragem e intrepidez para vencer e romper tudo aquilo que vier às suas mãos. Esse é o desejo da minha família, esse é o meu desejo, para que você cumpra o propósito do Senhor. A irmã Eide, que Deus abençoe os seus filhos, aos colegas todos que estão aí com alegria, essa igreja linda
crianças agora militando no estado do Mato Grosso, em Mirassol do Oeste, mas aqui orando com alegria para que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Paz, saúde, graça e misericórdia sejam multiplicadas todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Botar um dedo aqui na mão.
Glória a Deus, aleluia! Quero estar chamando para o nosso presidente da Umbanda, pastor Genesi, para dar continuidade a essa noite abençoada. Graça e paz, amados, amém? Amém. Graça e paz, amados, amém? Amém. Você está feliz com Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, estamos felizes com o nosso Deus, porque nos trouxe aqui nessa noite, para uma noite muito especial, para nós que somos ministros do Senhor. É um prazer estar aqui, João, com você, com a esposa, com a família, viemos ali de Iconha, e é logo ali, logo ali de Mineiro, logo ali, logo ali depois da curva, mas louvamos ao Senhor por termos o privilégio de estarmos reunidos aqui. Eu queria, nessa noite, agradecer aos pastores que estão presentes nesse dia maravilhoso aqui. Eu vou citar alguns nomes aqui, amados. A gente, se tiver alguém aí que ficou para trás, depois a gente dá uma palavra aí. Eu sou o pastor Genesi, hoje pastoreando a Igreja Batista Renovada Monte Oreb, ali em Iconha, e tive o prazer de ser eleito presidente da nossa ordem, e é um grande trabalho, uma grande alegria estarmos juntos em nome de Jesus. Pastor Toninho está aqui na frente, está assim, pastor Toninho, amém? Nosso vice-presidente, pastor Robson, secretário executivo da nossa CBN, ninguém conhece o pastor Robson, pastor Wesley Porto, aquele gordinho, tá vendo ali, amados? Olha para ele, amém? Pastor Reinaldo, nosso anfitrião, Deus abençoe, pastor Reinaldo. Pastor Valério, cadê o pastor Valério? Ali, pastor Valério, Deus abençoe, pastor Valério e a esposa também estão ali, o pastor Robson também está com a esposa. E nós temos também alguns aspirantes, amados, de repente vocês conhecem algum deles, não sei se conhecem, futuro pastor Ronier, aspirante do ministério aí, Ronier está aqui na frente, futuro pastor Kleber também está lá atrás. Cadê o Kleber? Kleber, faz assim, filho, levanta a mão, em nome de Jesus, glória a Deus. João Carlos, cadê o João Carlos? Vai ser consagrado hoje, gente. João Carlos que não veio, vou ter que uma outra pessoa para consagrar. Não, o João Carlos está aqui, bênção de Deus, amém? Pastor Lucas Silva, vai ser pastor Lucas Silva, cadê o pastor Lucas Silva? Lá atrás, Deus abençoe, varão, em nome de Jesus. Pastor Atos, Deus abençoe, pastor Atos ali de Pedro Canário. Alberto Bahia, amém, pastor Alberto Bahia está aqui na frente. Pastor Ângelo, está aqui com o pastor Alberto Bahia. Eimar, é isso? Cadê? Aqui, Deus abençoe, varão, em nome de Jesus, amém, amados. Apresentado aí os nossos pastores presentes, eu quero dar sequência à nossa programação, e hoje eu quero fazer a apresentação do concílio, que vai estar sendo formado para esse tempo de ordenação, nesse culto de ordenação do pastor João Busquet. O concílio está sendo formado por mim, pastor Genesi Oliveira Gomes, presidente, secretário de Atas, pastor Atos, pastor Atos, nosso secretário de Atas, nosso orador oficial hoje, Robson Alves, pastor Robson Alves. Hoje a entrega da Bíblia vai ser feita pelo pastor Reinaldo Soares, tá bom? A unção vai ser feita pelo pastor Valério, que está ali atrás, depois a gente vai chamar, o pastor vai vir da frente, em nome de Jesus. A oração de ordenação e consagração vai ser feita pelo pastor Antônio Carlos, que também está aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Então eu declaro aberto esse concílio em nome do Senhor Jesus. Amém? E sem mais delongas, eu queria convidar o pastor Robson Alves, que vai estar sendo o nosso preletor dessa noite, vai ser a boca do Senhor que vai falar aos nossos corações neste momento. Graças e paz, irmãos. Amém? Eu sei que vocês já estão em pé já há algum tempo, então vou
vamos fazer o seguinte, pode estar sentados, com toda a reverência, a gente vai ler a palavra do Senhor. Assim vocês podem descansar um pouquinho, aqueles que vieram de longe, né? Tem gente aí de Cunha, eu acho que é o mais longe hoje, né? Linhares, Pedro Canário, São Mateus também, São Mateus, Guarapari, está depois de Cunha. Depois de Cunha, tá vendo? Para antes? Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá, geografia eu sou terrível, né? Mas é um prazer estar com os irmãos mais uma vez aqui em Jaguaré, um prazer dobrado, há algum tempo que eu não via a esta igreja, rever os irmãos. Teve gente que eu nem conheci por conta da máscara. Você queria falar por conta do cabelo, né? Mas por conta da máscara, né? Teve gente que a gente não conhecia mesmo. E também é um prazer poder falar aos irmãos em mais uma consagração, uma ordenação pastoral. Vocês estão me botando estreito, porque vocês me convidam para pregar e os que eu preguei estão vindo e eu não posso repetir o sermão, entendeu? Então vocês estão me colocando numa situação difícil, muito difícil. Aqui eu preguei na ordenação do Wesley, eu preguei na ordenação do Genesi e aí vai ficando difícil. E o texto que você escolheu para colocar no seu convite tem a ver com o que eu preguei na ordenação do Genesi, entendeu? Mas eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus num texto também conhecido quando o assunto é ministério pastoral. Quero pedir licença à igreja para às vezes me dirigir de forma mais particular ao João e à Eide, mas também quero que você se perceba nesse contexto, haja visto que em Jesus Cristo nós fomos feitos uma nação sacerdotal. Nós somos sacerdócio do Senhor. Então todos cristãos são líderes por excelência, têm responsabilidades de liderar por excelência, não é? Mas em alguns momentos a gente vai acabar falando um pouquinho mais direcionado não sei se chamar João de aspirante também é difícil, porque João foi o único aspirante que terminou o probatório, não é? E continuou sendo aspirante. Por conta da pandemia, a ordenação dele seria em junho e nós ganhamos mais 3 meses de prorrogação. Você gostou desse negócio de prorrogação? Ezequiel capítulo 34, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre eles com força e tirania. Só até aí. Pai, essa é a tua palavra e nós mais uma vez vamos a ti, rogando para que o Senhor continue a falar conosco, para que o Senhor possa, Deus, fazer com que esta palavra ganhe as nossas mentes, os nossos corações e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Se eu não pensei nisso antes, mas se eu fosse dar um título a esse sermão, talvez eu diria assim: quando Deus avalia os seus pastores. E João, eu queria dizer exatamente a você e a todos os demais que estão aqui, não só pastores como os irmãos, que esse é um fato. E essa é a avaliação que faz sentido no ministério e também na vida. Não é? Imagine que para nós, enquanto pastores, e para os irmãos, enquanto ovelhas, talvez não tivesse prêmio maior do que ouvir do próprio Jesus a seguinte frase: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é a avaliação que vale, esse é o prêmio que vale. E Ezequiel, ele tinha uma árdua tarefa, né? Tinha que pregar no meio, o povo estava cativo, no cativeiro babilônico,
E Ezequiel foi convocado por Deus para pregar, para profetizar, para falar contra um grupo de pastores que estavam atuando naquela época e que ao longo do exercício ministerial vinham se atrapalhando. E aqui no versículo 34, isso é para ninguém dormir. E aqui no capítulo 34, então, Deus começa, por assim dizer, dar a sentença, começa a apontar ou colocar o dedo na ferida. Isso acontece, dentre outras coisas, porque o ministério pastoral, ele não é algo que nasce na mente, no coração de um pastor, João. Não é algo que é idealizado por uma denominação, não é algo que é avalizado por outros pastores experientes, etc, etc, ainda que as experiências dos pastores, dos colegas, de homens de Deus venham nos auxiliar. Mas ministério é algo que nasce no coração de Deus. Existe um padrão para sermos pastores, para sermos ministros do Senhor. E um padrão que não é estabelecido pelo sistema religioso. Um padrão que não é estabelecido pela ordem de ministros batistas nacionais, da qual nós aqui somos membros, e você oficialmente se torna membro pastor hoje. Um padrão que é estabelecido pelo próprio Deus. Imagine vocês se nós fôssemos fazer um vestibular, prestar um vestibular, e tivéssemos a oportunidade de estudar todo o gabarito antes de fazer a prova. Bom ou ruim? Excelente, né? Não só vestibular, concurso. Já pensou? Você vai fazer um concurso aí, os concurseiros de plantão, não é? Os adolescentes jovens que vão fazer vestibular, alguém te entrega o gabarito, é isso aqui que vai cair na prova. Você passaria? Pois é. O problema é que, enquanto pastores, nós muitas vezes, ou ministros, e enquanto igreja, nós muitas vezes acreditamos que o ministério pastoral, a vida de um membro de igreja, de um cristão, ela é consequência daquilo que nós fomos aprendendo ao longo da vida, e nos esquecemos que esse padrão é estabelecido por Deus, e Deus oferece a nós um gabarito. Algo para que a gente possa estudar, algo para que a gente possa aprender como agir, como fazer. E nunca se esqueça disso, João. Pensando naquilo que Deus disse a Josué, nunca se aparte das palavras deste livro. Dele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso não seria para todos nós? Para todos aqueles que se dizem cristãos? Mas como estava dizendo, nesse capítulo 34, Ezequiel ele começa a tocar na ferida. E Deus usa Ezequiel para profetizar, para falar ao povo sobre um exercício equivocado do ministério. Por isso disse que Deus estava avaliando os ministros de então e estava fazendo algumas considerações. E nessa análise feita por Deus do ministério, nós conseguimos ver que existem pelo menos três aspectos da vida, da prática cotidiana desses homens de Deus, desses líderes, que fizeram deles pessoas desqualificadas diante de Deus. E como estava dizendo no princípio, a verdadeira aceitação, ela precisa ser de Deus. Não importa a igreja bater nos nossos ombros, o seu pastor foi legal. Não importa a comunidade reconhecer o seu ministério. Quem precisa reconhecer o nosso ministério é o Senhor. E precisamos aspirar, ter o anseio de ouvir dele. Eu imagino assim, isso deve ser fantástico. Nessa ocasião em que se fala sobre Jesus, eis aí meu filho amado em quem tenho prazer, estava vendo ali uma conferência entre o Pai e o Espírito Santo, né? Jesus estava ali na serra, permitam aqui o meu momento de heresia, e aí eles, considerando o que estava acontecendo na vida de Jesus, valeu, Jesus, você fez tudo o que deveria fazer, eu tenho prazer em você.
E agora imagine o que é, então, uma conferência, não mais do Pai e do Espírito Santo, mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o céu, acerca do que nós estamos fazendo. E ouvir do Senhor aí: eis aí os meus filhos amados em quem tenho prazer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos passar por essa avaliação de Deus. E o profeta Ezequiel, ele aponta, como estava dizendo aqui, pelo menos 3 aspectos dos pastores daquela época que os estavam desqualificando para o ministério. E o primeiro deles era o abuso de poder. Se vocês prestaram atenção nos versos 3 e 4 que lemos no capítulo, nós vamos perceber que os pastores daquele tempo eram pastores da autopromoção. Daquele tempo. Qualquer semelhança com o tempo de hoje é mera coincidência. Mas naquele momento do povo preso, ou povo cativo na Babilônia, não é? Os pastores não estavam preocupados em cuidar das ovelhas. O texto fez questão de mencionar que eles não cuidavam das feridas, não é? Fez questão de mencionar que eles estavam abusando do fato deles terem uma unção ou terem uma designação estabelecida por Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. João, que você nunca seja cometido por esse mal, o abuso de poder. Carregue em seu bolso, e eu gostaria que todos nós pudéssemos fazer isso nessa noite, 2 versículos, mas fundamentais para o exercício de um ministério reconhecido por Deus. Um versículo que fará lembrar que de fato você não é pouca coisa. Você é feito a imagem e semelhança de Deus. Deus te escolheu. Mas um segundo versículo que igualmente lhe fará lembrar que você é pó. Entende? Só assim nós evitaremos essa tendência, sobretudo no nosso século, sobretudo no nosso tempo, de tentarmos nos autopromover no momento em que marketing pessoal, e entre outras coisas, não é? Estão na moda. Esse primeiro versículo vai sempre nos fazer lembrar, sim, de que em Deus nós faremos proezas, mas em Deus. Abuso de poder é um sério problema ministerial em nossos dias. Sabe, e aí eu fico assim, é triste perceber que muitos de nós negligenciamos o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter consumado toda a obra redentora, dizendo tudo está consumado, e tendo assumido tudo aquilo que se dizia no Velho Testamento, no aspecto sacerdotal sobretudo. Em Cristo Jesus nós temos o sumo sacerdote, e hoje o que fazemos de igual modo é, como ovelhas do Senhor, direcionar outras ovelhas. Guarde sempre isso no seu coração. Os pastores daquela época estavam sendo reprovados justamente por, dentre outras coisas, que vou destacar aqui, estarem abusando do seu poder. Mas não foi só isso. Há uma outra questão interessante que nós conseguimos destacar nessa época em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Esses mesmos pastores que abusavam de poder, eles praticavam a subversão da verdade. Aquela inversão, aquela coisa assim, vamos colocar a minha verdade como sendo a verdade. Notem, ou abram aí, por favor, não vou poder fazer a leitura agora para não ficar muito extensa a mensagem, mas Ezequiel capítulo 13, versos de 1 a 3, nós começamos a perceber que aqueles pastores, eles se enalteciam, não é? E eles começaram a falar da sua própria imaginação. Conforme diz o texto, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito. Você, João, em função das graduações que Deus lhe deu a oportunidade de receber, é um homem inteligente.
Mas nunca se esqueça de que a sua inteligência será sempre uma ferramenta nas mãos do Senhor. E a verdade do Senhor nunca poderá ser alterada. Sabe, meus irmãos, é triste perceber na caminhada ministerial que alguns pastores convidam outros pastores para o enaltecerem ou para se enaltecerem. Alguns pastores convidam outros pastores até mesmo para negociar ofertas. E eu falo isso com muita tristeza, porém com muita convicção na responsabilidade desse momento. E era mais ou menos o que acontecia nessa época. E aí, já que a questão é assim, como nós estamos subvertendo a verdade, deixamos de falar aquilo que o povo precisa ouvir e começamos a falar aquilo que o povo quer ouvir. Porque o que importa é o resultado. E sobretudo na era e na geração em que vivemos, nós pastores somos pressionados por resultado. Não é? Eu hoje estou servindo numa igreja pequena, uma igreja que a gente congrega hoje em torno de 80 pessoas, talvez tenha 50 membros, talvez, eu não faço muito essas contas não. E é complicado, porque a gente olha assim, dentro do estilo pós-moderno de ministerial, parece que isso não está muito certo. O que me conforta é olhar para a Bíblia e ver um camarada como Jeremias, por exemplo, né? Ninguém se juntava perto dele, o povo queria matá-lo, mas a Bíblia diz que ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. João, nunca permita que em sua vida haja essa subversão de valores. Sabe, nunca se deixe levar pela tentação de fazer aquilo que vai dar certo. De fazer aquilo que, ou de falar aquilo que o povo gostaria de ouvir. Pois o ministério de um pastor, ele não é direcionado pela demanda, mas pela verdade. A demanda, ela, além de minar a nossa força, porque para dar conta da demanda hoje do mercado gospel, o pastor tem que ser várias coisas, menos pastor. Se o pastor for dar conta da demanda do mercado gospel, não é? Ele não vai ter tempo para curar as feridas das ovelhas, ele não vai ter tempo para apacentar, porque ele vai ter que ser gestor, ele vai ter que ser inovador, ele vai ter que ser etc, etc, etc. Lembre-se de que Deus tem chamado você para apacentar ovelhas, para falar, cuidar daqueles que vêm à casa do Senhor. O falso pastor pode ter o seu ministério direcionado por demandas, mas Deus nos chama e nos direciona pela verdade, pela sua verdade. Um outro aspecto negativo no ministério daqueles homens é que, por fim, eles estavam negligenciando o Senhor. Êxodo 22, 26 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano. É o que hoje na nossa sociedade a gente chama de relativismo. Podemos considerar aqui como relativismo moral. Tinha uma canção, mas isso é da época que o pastor Wesley ainda era adolescente, e dizia assim, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Se isso faz crente se dá mal, desculpa, imagina o pastor. Sabe, o povo de Deus, os homens responsáveis pelas coisas de Deus, em função da necessidade de gerar resultados para si, nesse caso era pior ainda, para si, e talvez em função da necessidade até de gerar resultados para os outros, começaram a transgredir a vontade do Senhor. Começaram a profanar aquilo que era santo. Isso me preocupa, porque em meio a essa sociedade relativista que vivemos, muitas vezes eu olho para algumas coisas que acontecem em alguns grupos que se dizem cristãos e não sei mais se aquilo diz respeito ao cristianismo ou não. Sabe, me parece que a linha que separa o santo do profano nos nossos dias
tem se tornado ainda mais tênue, se é que é possível. Conseguimos trazer para dentro da igreja as coisas, me perdoe pela dureza da palavra, muitas vezes imundas, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso manter, eu preciso que as coisas funcionem. No exercício do ministério pastoral, só uma coisa funciona: aquilo que vem de Deus para você. Sabe, meus irmãos, em Mateus capítulo 9, versos de 36 a 38, a Bíblia começa a declarar, então, se aqui nós temos um padrão que diante da avaliação de Deus foi rejeitado, em Mateus capítulo 9, versos 36 a 38, nós temos um padrão estabelecido por Deus que é aprovado. E o texto diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O padrão, João, para um ministério eficaz é deixado por Jesus. E tudo na vida de Jesus começa por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus vê a multidão sofrendo como ovelhas sem pastor, ele não se preocupa em inaugurar uma nova igreja, ele não se preocupa em estabelecer um novo sistema religioso. Ele vai ao encontro delas e as cura. E aí, quando a gente olha essa perspectiva ministerial, do ponto ou da perspectiva daquela mulher que é curada de fluxo de sangue, a gente entende ainda mais, porque Jesus se compadece dela, me perdoe a expressão, mas se apaixona, no sentido de ter amor, um amor indescritível por ela. E aí então, resolve o seu problema físico, a hemorragia estanca no mesmo momento, resolve o seu problema emocional, porque aquela mulher, em função do fluxo de sangue, ou não podia mais conviver com a família, não podia mais ir à igreja, etc, etc, e Jesus a chama de filha. Resolve o seu problema espiritual, diz: a tua fé te salva. Esse é o padrão ministerial. Não dá para considerar pastores que abusam do poder, que utilizam da subversão da verdade, que negligenciam o Senhor. Diante da necessidade da seara hoje, precisamos ser como Jesus, que ama. Mas não só isso. Define o padrão de serviço também. Sabe, eu não sei como é que as pessoas hoje ainda se veem como pastores, se acham super caras, sacerdotes, sumos sacerdotes, pai não sei do que, etc, etc. Quando o padrão estabelecido por Jesus diz o seguinte, Mateus 20, de 25 a 28. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Palavras de Jesus. Não será assim entre vocês. Ministério pastoral não é para que exerçamos poder sobre a igreja, poder sobre os membros. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser, aí ele pega a marca pesada, escravo. Deverá ser escravo, como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. Aleluia. Então, João, meus irmãos, a briga deveria para ver quem é que serve mais e não quem é mais servido. Sabe, me parece que ao longo da trajetória protestante, sobretudo depois da Reforma, nós fomos ressignificando a palavra pastor, e hoje isso parece um título pomposo, isso parece por muitos um título que traz consigo eu diria, algumas prerrogativas, mas não. A palavra pastor, João, precisa ser percebida por nós não com o conhecimento que temos hoje do termo, mas numa volta para o passado, entendendo do que se tratava essa expressão nos tempos bíblicos. O tempo veterotestamentário ou neotestamentário. Porque quando fazemos isso, deixamos de ser o gestor, deixamos de ser o inovador, deixamos de ser o cara, e nos tornamos apenas mais uma ovelha com um sininho que direciona outras. Eu queria encerrar essa mensagem, João, deixando para você e também para os meus colegas pastores que aqui estão, para a igreja do Senhor. Haja visto, como está escrito em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo Jesus você tem uma responsabilidade ministerial. A igreja tem essa responsabilidade. E para cumprir essa responsabilidade, João, eu queria citar aqui o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 5, os versículos 2 e 3, onde ele, considerando as necessidades de um ministro e as necessidades de uma igreja que estava surgindo, brotando, ele diz o seguinte, e aqui me permitam não acrescentar nada à palavra de Deus, né, de maneira alguma, mas me permitam acrescentar no discurso só uma coisa. João, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que essas palavras possam nortear o seu ministério, dia após dia. Que essas palavras nos sirvam de ânimo diante de algumas dificuldades que, de acordo com a sociedade, nos faz pensar às vezes que estamos sendo fracassados. Porque meu rebanho é pequeno, porque meu salário é pequeno, porque não. Essa pressão mercadológica não coaduna com aquilo que diz a palavra de Deus, que nos chama para amar e servir. Se eu e você, se nós entendemos que somos chamados por Deus para amar e servir, certamente teremos um ministério abençoado. E servir tendo como referência, e amar tendo como referência Jesus Cristo, que cá para nós, né? Não sei se alguém tem algum valor hoje, mas quando Jesus me amou, nos amou, nós não valíamos nada. Mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou. E é esse amor que Ele espera que nós, enquanto pastores, tenhamos pelas suas ovelhas. Por suas ovelhas, porque sequer o rebanho é nosso. O que Deus nos dá é permissão para trabalharmos arrogantemente, o que começa com uma expressão cultural,
vai se tornando uma expressão dominadora. A gente diz assim, a minha igreja, né? Eu tenho policiado para não dizer isso. Tenho policiado. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. E o Senhor está entregando em tuas mãos, confiando em você, parte do seu povo, para que você ame e sirva. Em nome de Jesus. Amém? Glória. Eu ia perguntar porque que essa água é diferente da outra. Ô pastor Wesley, rapaz, você, rapaz, ó, me deixou você até hoje. Você não me falou cara de cuco, rapaz, olha. Ô pastor Reinaldo, você é traíra, hein, rapaz? Caraca, esse pastor. Fazer o quê? Meu Deus do céu. Paciência. Amados, quando o pastor Robson ele fala que ele pregou na minha ordenação, pregou na ordenação do pastor Wesley, não significa que ele é velho não, amados, amém? Só significa que ele nasceu há muito tempo. Mas ele é um garoto ainda. Ele é um garoto ainda. Deus abençoe o pastor Robson. O pastor Robson é um exemplo pra gente, né? Nós vamos a Deus com a vida do pastor Robson, amém? Pastor Reinaldo, tem como a gente chegar aqui pra cá? A gente pode abrir um espaço aqui, amém? Cadê os meninos aqui para me ajudar aqui? Amém? Podia encostar ele para o cantinho? Ali, né? Atrás. Agora a gente tem que pegar esse azeite. Só soltar a caminha. Glória a Deus. Amém. Abre espaço aqui, né, amados, para ficar mais visível para os amados irmãos. Eu queria convidar o concílio para estar presente aqui na frente, todo o concílio foi formado. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vou subir os pastores que formam o concílio de ordenação do pastor João Busquet. Eu queria também convidar para estar aqui à frente os pastores da Uniban, PS, amém? Todos os pastores do Uniban, pastor Wesley, pastor Roberto Bahia. Agora sim, mais longas. Queria convidar o nosso amado pastor, João Busquet. Por favor, pastor. Pastor João vai estar se ajoelhando aqui à frente. Trouxe a toalha abençoada de Deus. Cadê ele, irmão? Deixa eu olhar aqui. Pastor Varela ainda está pegando o pastor. Vamos ali, por favor, pastor Varela.
Glória a Deus. Vamos assim nos colocar de pé, amém? Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. É um momento ímpar, maravilhoso, né? Pastor, Glória, Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, aqui estamos reunidos. Meu Obrigada. Deus, neste concílio, onde os teus servos estão sendo Aleluia. apresentados, Deus, neste momento, Pai, nós intercedemos, Aleluia. nos levantamos na graça do Senhor. Aleluia. Senhor, Ele Glória a precisa, Ele vai precisar, Senhor, da tua unção, do teu mover, da tua graça. Senhor, Ele precisa, Senhor. Abre as janelas do céu agora. Abra as comportas do céu sobre a vida do teu filho, Senhor. Dê-lhe a unção do alto. Dê-lhe a porção que está no teu coração. Nós, como ministros da palavra, nós o consagramos a Ti, Senhor. Nós oramos em prol da sua vida, do seu ministério. Nós profetizamos a bênção do Senhor. João, que Tu sejas agora ungido, que seja agora, receba o óleo, receba a unção e a graça, que a bênção do Senhor, que o poder do Espírito Santo, que a graça redentora do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Reinaldo, nós está passando para a mão do pastor João Busquet, um exemplar da palavra do nosso Deus. Pastor Reinaldo. João, em nome da Ordem de Ministros Batistas Nacionais, da UNIBAN, eu estou te passando a espada do Espírito, a palavra de Deus, infalível, única, nossa regra de fé e prática, que as ovelhas do Senhor precisam, como Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 4, respondendo à tentação do tentador, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que nós, pastores, precisamos nos alimentar, e essa é a verdade que nós precisamos pregar. E aqui, em nome da UNIBAN, eu te passo a sua arma de guerra e de defesa, em nome de Jesus. Você pode dar salva de palmas nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Amados, nessa noite, como pastor presidente da UNIBAN, da Ordem de Ministros Batistas Nacionais do Espírito Santo, eu declaro, João Busquet, você é um novo membro da nossa ordem do Estado do Espírito Santo. Eu queria convidar a esposa, os filhos para estarem aqui, em nome de Jesus. Está aqui a família pastoral, amados, né? Eu costumo dizer que a igreja consagra um pastor, mas toda a família vai no pacote. Eles não recebem para ser pastores, não, mas são cobrados como pastores, né? Eles perdem os nomes. Agora é filho de pastor, filha de pastor, esposa de pastor. Ninguém lembra o nome deles mais, né? Mas é um chamado do qual o preço nós temos pago, e em Deus tudo vale a pena. Amém? Queria convidar nessa noite, o pastor Wesley vai estar orando pela família pastoral, e logo assim eu vou passar a palavra para o pastor João Busquet.
Aqueles que podem, por favor, levantem mãos santas nesta hora, para que nós possamos ministrar dos céus contínuas bênçãos sobre essa família em nome de Jesus. E é com temor, Pai, no nosso coração, nesta hora, diante da Tua doce presença, diante do Teu constante amor e cuidado, que o Senhor tem tido com essa família, que o Senhor tem tido com o Teu filho, com a sua esposa, com os seus filhos.